Sou Nelma Simone Vasconcelos, aluna da Universidade Federal de Goiás, no curso de Licenciatura em Artes Visuais EAD PAFOR. Estamos iniciando mais uma disciplina, a qual acredito ser muito importante em nossa trajetória durante o curso. Essa disciplina nos fez refletir um pouquinho a mais em políticas educacional para o ensino de artes no Brasil. Faço parte do grupo 2 com as colegas Elisângela de Castro Fernandes, Keila Marques de Menezes, Iranita Oliveira Silva Ribeiro, Leia da Silva Barbosa, Maria Dinair Araújo Braga e Margarida Barbosa Lopes. Hoje estou aqui para gravar o vídeo aula relacionado à situação política de ensino de artes no Brasil no fim dos anos 80. Apesar das dificuldades encontradas, devido à maioria dos membros do grupo morar em cidades diferentes, conseguimos nos comunicarmos através do fórum. E assim escolhemos as ideias-chave, as quais são arte, política, cultura e currículo. Acredito que todas essas palavras são temas relevantes do dia a dia e também dos debates apresentados no texto e da realidade educacional brasileira, do início da nossa história até os dias atuais. E para nós acadêmicos, vem somar o nosso conhecimento teórico e até mesmo prático. Iniciaremos com a palavra arte. Sabe-se que o ensino de arte, historicamente, no sistema educacional brasileiro, passou por um momento complexo, mas um fato marcante foi a sua reformulação curricular no ano de 1986, que promoveu um retrocesso, atrapalhando o ensino como elemento formador básico. Sendo arte tão importante quanto qualquer outra disciplina, por que esta contradição no sistema educacional? Assim sendo, Barbosa, 2007, em uma de suas linhas escritas, fala que arte não é apenas básico, mas fundamental na educação de um país que se desenvolve. Arte não é enfeite, arte é cognição, é profissão, é uma forma diferente de interpretar o mundo, a realidade, o imaginário e também é conteúdo. Como conteúdo, a arte representa o melhor trabalho do ser humano. São palavras que nos chamam a atenção, pois de uma forma ou de outra, sabemos que existem várias escolas que ainda não aceitam tais mudanças. Também não poderíamos deixar de lado a política do sistema educacional no tratamento do ensino de artes, bem como de outras disciplinas. Traz em seu bojo uma rema elitizado, que na maioria das vezes beneficiava uma minoria privilegiada, enquanto deixa de fora a grande massa, que na ignorância seria menos problema para os nossos governantes. E a cultura em si? Cultura é a construção do conhecimento, é feito
de acordo com experiências vividas e registradas ao longo da história humana. Portanto, não é possível o desenvolvimento cultural de um povo sem focalizar o desenvolvimento das suas formas artísticas. E para finalizar, escolhemos a palavra currículo. Currículo, o ensino de arte, clama por mudanças, que focaliza e valoriza a disciplina, de forma que desenvolva com competência e consequências adequadas às necessidades da realidade social atual, fazendo com que há uma motivação e apreciação do fazer artístico em todo o meio a camadas sociais, promovendo uma valorização do saber e entender o verdadeiro sentido das artes em educação. Concluímos em nosso estudo com o presente trabalho que o nosso sistema curricular necessita de mudanças abrangentes, que aborda de forma clara e crítica diversos temas necessários e essenciais para uma boa forma de promover o ensino-aprendizagem, que produz oportunidades iguais a todas as camadas de alunos, de forma democrática. Assim, podemos ver nas sábias palavras de Barbosa, 2007. Se pretendemos uma educação não apenas intelectual, mas principalmente humanizados, a necessidade de arte é ainda mais crucial para desenvolver a percepção e imaginação, para captar a realidade circundante, criadora, e desenvolver uma grande necessidade e modificação desta realidade.